do mundo da clínica e, assim, sou uma profissional dessa área há 20 anos. E fui professora de psicologia durante anos e anos e anos, 14. Ainda sou, porque eu sou professora e coordenadora de uma pós-graduação. Mas de 2015 para cá, eu tomei uma decisão. Em 2014, eu decidi pedir demissão de tudo, de todos os lugares onde eu tinha vínculo. E de 2015 para cá, eu tomei uma decisão que para mim foi a melhor da minha vida, que foi a de construir paralelamente a minha vida profissional. Porque o que paga a minha vida é a minha vida clínica. Mas eu decidi, em 2015, que eu me tornaria uma empresa de produção de conteúdo gratuito. Então, hoje, desde 2015, eu sou alguém que contribui gratuitamente com os profissionais. De vez em quando, eu oferto às pessoas a possibilidade de terem acessos premium. Então, aquele congresso foi a primeira iniciativa desse projeto, que é um projeto de vida. É contribuir gratuitamente, ofertar Não, conteúdo. aquilo que você fez, minha querida, estava à frente do seu tempo. Uhum. Dificilmente as pessoas... eu acredito que da mesma maneira que teve muita bonificação que seria impagável, que não teria dinheiro que pagaria para você a gratificação, a gratidão de tudo que você recebeu virtualmente, eu também tenho certeza que muitas pessoas não valorizaram, sabe? Sim, Não tiveram noção, não tiveram noção da grandiosidade daquilo, uhum. sabe? Uhum. Porque você estava falando de uma situação como se fosse agora, um coronavírus da vida, na época que era a, a A síndrome micro... congênita do Zika vírus. Exatamente, que era o Zika no mundo inteiro. Ou seja, você estava muito à frente do seu tempo. E Uhum. nós fomos... Uma amiga minha falou para mim assim, Gi, posso te indicar para um congresso que vai acontecer daqui a pouco? Eu falei, pode, mas eu achei que ela estava me indicando para poder ser participante, e me inscrever, né, no congresso, para eu fazer o curso. E de repente você me liga, Gisele, tem uma pessoa que me indicou, mandou um e-mail para mim, eu não conheço essa pessoa, e eu me interessei pelo seu trabalho, eu gostaria de conversar com você. Eu acho que nós ficamos 3 horas ou 4 horas conversando no WhatsApp na época. Eu nunca tinha conversado tanto tempo com alguém. E aí, Uhum. no final, você falou: eu estou com a minha agenda fechada de palestrantes. Eu não precisaria de você na minha grade. Eu já estou totalmente completa. Mas eu quero que você seja a única palestrante com 4 palestras. Por favor, você pode me mandar até semana que vem? Uhum. Aí eu, como assim? Eu tenho que mandar o quê? É gravado? É, Gisele, gravado. Você pode fazer. Mas quanto tempo? Ah, mais ou menos entre 40 minutos, 1 hora. Mas eu não vou ser capaz. Ó céus, ó vida, ó azar, eu não vou conseguir. Eu fiquei com um drama, vivenciei um drama porque eu estava passando por uma fase de Uhum. não confiar no meu trabalho. Eu estava com medo de falar aquilo que era minha verdade, era minha essência. Eu estava com medo da minha essência, porque eu estava sendo acusada por inúmeras pessoas próximas e que eu amava, inclusive, que o que eu estava fazendo não era sério. Uhum. O que eu estava falando não fazia sentido nenhum. Uhum. E aí você, que era meio que avançada, viu que fazia todo sentido e que você queria aqueles pensamentos loucos que eu achava que era maluquice. Aí você falou, não, eu quero você no meu congresso. Você tem como? Aí eu fiz. E você não sabe, aliás, você sabe, mas agora eu vou contar para todos vocês. Uhum. Uma semana antes dessa mulher me procurar, dessa mulher me pedir essas palestras, uma semana antes eu tinha gravado 2 palestras de um profissional, pedi para um profissional me gravar. E o meu marido falou assim: por que você está fazendo isso? Está gastando dinheiro com isso, Gisele? A gente está precisando de dinheiro.
Você está pegando dinheiro de um mês inteiro de terapia que você fez com o seu cliente particular para pagar. Eu te filmo. Eu pego a câmera e te filmo. Você está gastando esse dinheiro para quê? Aí eu falei para ele, olha, eu não sei por quê e nem para quê, mas Deus deve saber, porque eu tô com muita vontade de fazer isso. Eu Aham. quero saber aonde eu erro, onde eu acerto, eu quero saber se eu falo errado, eu quero saber os meus limites. Eu não sei para que isso. E aí, uma semana depois, essa mulher me pede 4 palestras, já tinha 2 prontas. Gisele, e você sabe disso, agora sou eu que digo, e você sabe disso. Veja, é muito bom que vocês que estão aqui com a gente agora e que estão ouvindo isso, possam refletir sobre as próprias vidas. Porque ela começou contando que ela estava cheia de crenças limitantes, que estava cheia de baixa autoestima, com autoconceito bastante abalado, inclusive pelos comentários das pessoas que a gente mais ama. E eu fiz esse desafio para a Gisele porque naquelas quase 3 horas de papo que a gente bateu, eu consegui perceber o potencial gigante dessa pessoa que eu nem conhecia. E eu já tinha 51 palestras no congresso. Então eu não precisava de mais palestras. A meta era 50. A gente já tinha fechado a meta e eu botei, a gente ficou com 54. Mas você sabe, Gisele, que as suas palestras foram as palestras mais elogiadas do Congresso. Está entre as palestras mais elogiadas do Congresso. E isso, assim, veio de lição para você. Eu acho que, de fato, Deus estava lá. Quando você diz assim, eu não sei para que eu estou fazendo isso, mas Deus sabe. Então, eu continuo dizendo aqui para você, certamente Ele sabe, inclusive sabe muito melhor do que eu, e me usou É para fazer verdade. isso na sua vida. É verdade, eu não Porque tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que Deus te usou. Foi um instrumento de Deus realmente para que eu pudesse acreditar. E para quem não. Eu gostaria também de falar para vocês que não foi nada fácil. Por que que eu quis me enfrentar, me filmando, me gravando? Ainda por cima, eu tive que gravar mais 2 palestras para entregar para ela por 2 anos consecutivos. Essa coisa, esse perrengue foram por 2 anos consecutivos que ela me convidou. E para quem não sabe, eu fiz uma palestra, dei uma entrevista para o jornal Hoje, né, na Globo, muitos anos atrás, aproximadamente uns 8 ou 9 anos atrás, e a repórter não foi tão carinhosa, ou gentil, ou educada comigo. Eu era um bicho no mato e eu absolutamente fiquei muito acuada, muito retraída com aquele jeito lá dela. uhum. E eu fiquei com pânico de ser gravada, de ser Uau, filmada. foi mesmo, eu não sabia. Pânico, pânico. É, você não sabia. E se eu fosse gravada de forma informal, aquilo já me dava taquicardia, porque eu lembrava Daquela daquela situação, né, dela falar assim, essa matéria, ela está no meu YouTube, Uhum. Gisele Aguiar, com Z, e é sobre uma técnica aquática, o Otsu e Jahara. Jornal Hoje. Se vocês botarem lá Jornal Hoje, no meu canal, vocês vão achar. Eu não gosto de assistir essa matéria. Eu assisto e eu lembro do que aconteceu. E aí, eu gostaria agora de falar para todas vocês que estão aqui assistindo, ouvindo você dizendo para as pessoas que elas são capazes de se lançarem, né, e de aprenderem a nadar sem Uhum. precisar se Uhum. afogar, sem precisar ficar se debatendo, sem precisar Uhum. pagar mico para a sua audiência falando que sabe, mas não sabe, que todo mundo vai perceber, que esse é o recado que você está tentando passar. Uma paciente falou assim, Gi, tem como você falar para as pessoas o que você fala para mim no consultório? Aí eu disse, não, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu, eu tenho medo de ser filmada, de ser gravada.
Aí depois da 10ª pergunta dela, ela falou assim: ah, você me desculpa, eu nunca mais vou te pedir isso. Eu não sabia que você era egoísta, eu não conhecia esse seu lado. Onde você só vai ajudar quem te paga, quem Uhum. tem dinheiro para vir aqui te pagar. Então você me desculpa, eu não sabia desse seu lado egoísta. Quando ela falou isso pra mim, eu falei: quando você quer que eu faça? Uhum. Quando que você quer que eu faça a tal da live? Quando Uhum. é? Uhum. Aí ela falou: essa semana. Então ela estava me estimulando, como você me estimulou. Deus sempre sabia que se eu ficasse por mim, esperando, né, a vida passar, eu não ia fazer nada, nunca, porque Aham. eu estava com medo disso, com medo daquilo, com insegurança, não me sentindo capaz. E aí a minha primeira live, muitos anos atrás, teve 60 compartilhamentos orgânicos. Tá vendo? Tá Minha vendo? primeira live. E eu paguei mó mico. Quando eu assisto de novo, eu fico rindo de mim. Gente, que engraçada que eu fiquei. Que engraçado que foi tudo. E foi uma construção. Fiz curso de oratória no meio Uhum. desse percurso. O curso de oratória me mostrou o quanto que eu tinha vícios de linguagem. E eu não percebia. Uhum. Eu falava muitos vícios de linguagem discretos, mas estava lá. Eu Uhum. não conseguia também olhar nos olhos das Uhum. pessoas que eu estava falando numa palestra ou então numa filmagem, como agora eu estou olhando para a câmera. Uhum. Então, eu fui descobrindo essas coisas em mim e a minha naturalidade, a minha espontaneidade foi ficando cada vez mais segura de se mostrar, porque eu tinha medo, era muito medo de ser eu mesma. E Pois quanto é. mais, e quanto mais eu queria ser um personagem, ou queria agradar a pessoa, ou falar aquilo que o outro queria ouvir, mais distante da minha essência eu ficava. Pois é. E olha como estar aqui agora é porque para as pessoas que estão assistindo e que muitas vezes parece uma coisa tão sofrida estar aqui, eu não quero, afasta de mim, eu me sinto na sala da sua casa. Eu me sinto diante de uma amiga batendo um papo. A diferença é que tem algumas pessoas que estão ouvindo essa conversa. Mas a gente está aqui e, assim, existe uma espontaneidade que só pode acontecer quando eu me aceito como eu sou. Eu não posso querer ter a carinha de Gisele, eu não posso querer ter o sotaque de Gisele, eu não posso querer ter a performance de Gisele. Eu só posso querer ser eu mesma. Porque essa versão, a verdadeira eu, é a que tem ajuda para dar. Do meu jeito, porque a minha ajuda só quem pode dar sou eu. Você vai dar a sua, do seu jeito. E é assim que a gente constrói uma marca. A gente não constrói uma marca botando um terno. Isso é até outra forma, que eu nem é a que eu estou defendendo aqui. A gente constrói uma marca sendo autêntica, tendo uma mensagem para dar, tendo uma missão, um propósito, que é ajudar as pessoas. Eu costumo dizer para os meus clientes de mentoria, sai da frente. Essa é a expressão que eu uso. Sai da frente. Diria, né? Sua cliente fez isso por você. Sai da frente, Gisele. Para de atrapalhar. Você tem tanta gente para ajudar e fica permitindo que o seu ego, a sua vaidade, fique atrapalhando que a sua mensagem chegue para quem precisa chegar. Porque aquelas 60 pessoas que compartilharam sua mensagem, aquela da qual você ri, elas precisavam ter escutado aquilo. É verdade, muito verdade. Hoje, para quem. Agora eu vou agora fazer uma retrospectiva de lá de trás, que eu contei para vocês o meu começo e agora como que está agora. O que aconteceu, eu já tenho, se eu colocar o número de pessoas inscritas de todos os congressos online que eu já participei até hoje, passa de 80 mil pessoas. Quando que eu poderia imaginar que aquela bicho do mato, né, que foi meio que hostilizada nessa minha primeira entrevista para Globo, uau, para Globo! Uhum, E aquilo foi fundamental para eu nunca mais querer me filmar ou ser gravada ou colocar essas coisas para fora. uhum, E
Hoje eu estou disponibilizando um curso gratuito, gostaria de falar para todos vocês que estão aqui, chamado Mediação Físico-Emocional, que nasceu do meu coração e Uhum. eu tive a coragem também de colocar para fora exatamente na pandemia. Quando começou a primeira semana da pandemia, eu fiquei, o quê? Vou ficar engavetando um troço que tá aqui ó, dentro de mim, um monte de gente pedindo para eu botar para fora e eu falo que eu não sei como que eu faço. Aham. Fiz duas formações de duas turmas seguidas, paralelas, e no final, antes de acabar a última aula dessas duas turmas, eu já estava dentro de uma plataforma de cursos anunciando o meu curso, turma número 3 e agora eu estou fazendo a formação da turma número 3 que já tem 580 pessoas inscritas, e a turma número 4 também, Tá que tem vendo que outro coisa número. linda? Então, eu estou aqui contando, eu sou uma case de sucesso sua, É, na de lá de verdade, trás, né? exatamente. Eu dei lá o empurrãozinho inicial que você estava precisando, né? Mas assim, foi você que se permitiu, Gisele. Foi você que se permitiu. Se você não tivesse se permitido, nada disso teria acontecido. Se você tivesse naquele momento ali escutado a voz do seu esposo e tido uma mentalidade de escassez, para que eu vou gastar com isso, né? É, Para que eu foi vou? mesmo. E eu me lembro, viu, que eu comentava na época o seguinte, eu dizia o seguinte para os palestrantes. Eu dizia, olha, o ideal, você vai se apresentar para as pessoas. Eu nunca imaginei que aquele congresso teria 37 mil pessoas inscritas, nem no auge das minhas alucinações. Eu imaginava um congresso para 5 mil pessoas, era assim a minha meta, né? E foi para 37 mil pessoas de 16 países. Então, o que eu dizia para os palestrantes era: olha, você tem a opção de fazer uma gravação mais doméstica, que é claro que eu vou avaliar, porque teve palestrante que me entregou palestra que eu não pus no congresso. E eu não coloquei justamente por isso. Eu digo: olha, eu não vou promover negativamente essa pessoa. Infelizmente, a qualidade está tão comprometida que se eu for colocar essa palestra no ar, eu vou prejudicar. Mas eu dizia, se você tiver oportunidade, zelo pela sua aparência, pela profissional que você investe na contratação de um profissional para fazer uma palestra decente, adequada, bem gravada, como eu vou fazer com as minhas. Mas você fica à vontade. Então, teve gente que fez gravações mais domésticas, mas que ficaram com qualidade suficiente para eu publicar. E outras que eu não publiquei. No seu caso, você investiu a revelia do seu marido, que na época que preferia que você tivesse economizado. Mas veja como, quando a gente se permite, quando a gente investe, quando a gente se dedica pelo próximo, as coisas acontecem. Olha onde você foi caminhando, 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 e está hoje, e sem ainda ter noção do que a vida guarda para você de possibilidades, né? Porque o mundo Eu vai tenho ser. alunos, também tenho alunos de fora do Brasil, tem alunos do Brasil inteiro no meu curso. Eu estou bem surpresa com a repercussão das pessoas que estão fazendo o curso também, eu não esperava. E tem mais outra coisa também. Sabe esses cursos gratuitos que a gente faz e aí no final do negócio tem uma pegadinha, né? Tem uma surpresa. Agora você tem que pagar tantos reais para que você possa continuar nessa trajetória linda, etc. Aí eu falei, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso com ninguém. Não Uhum, vou fazer. Então uhum. eu corri o risco, faltando 2 dias para o meu primeiro dia de aula, olha o que eu fiz. Sem orientação de nenhum marketing, foi do meu coração, orientação do meu Aham. coração. Fiz 2 áudios de 4 minutos cada um para o grupo que estava lá, que as primeiras pessoas estavam lá, e falei o seguinte: o negócio é o seguinte, esse curso eu vou entregar certificado pela plataforma, eu vou. No 7º dia de aula, vai ser o final do módulo 1, que é para uso pessoal.
Você vai desfrutar para você. Você que cuida de gente, tanto profissional quanto pessoalmente, vai cuidar de você. Aham. E não tem pegadinha nenhuma. Você vai até o final, vai receber o certificado sem me pagar R$ 1. Mas, por Uhum. favor, doe comida, doe para as pessoas desempregadas. Vocês podem depositar ou então passar na Casa Vida e entregar a comida, porque o meu marido está fazendo a entrega para vários lugares aqui, bem carentes aqui de Teresópolis. Então, Uhum. essa foi a minha colaboração para a pandemia, que reverteu em comida para as pessoas que não tem emprego, tá? Então, esse foi a minha via porque a minha clínica fechada, a minha clínica sem paciente nenhum, como que eu poderia pagar uma cesta básica para alguém? Aham. Então, essa foi a minha cesta básica. O E deu custo. contribuição. Na verdade, o que você está trazendo, naquela época do Congresso, só uma informação que é importante que as pessoas saibam, é que esses eventos que nós fazemos, eles não têm custo para a pessoa que está fazendo, mas eles têm custo para quem faz. Para Claro, quem oferece. para quem oferece. Por exemplo, você conseguiu, quando você diz eu não tinha dinheiro para dar uma cesta básica, significa dizer que provavelmente o custo que você precisou para fazer esse curso foi baixo. Naquele congresso que ali alcançou 37 mil pessoas, eu gastei R$ 40.000 para fazer aquele congresso. E naquela Eu, época, 40.000 era 80 de hoje. foi R$ 40.000 que eu, uma pessoa física, uma Uhum, psicóloga de um consultório, sem, sem nenhuma equipe gigante, uma iniciativa privada, fiz uhum. aquela doação, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, a gente tem um mundo à parte. O mundo digital, ele possibilita muita coisa. É claro que hoje isso é do meu trabalho, naquela época não era, né? Então, naquela época, eu era uma psicóloga que as pessoas estavam perguntando se eu podia ajudar, e eu achei que podia e encontrei aquela forma que só pode ter sido inspiração divina, porque no auge da minha pequenez, eu jamais teria tido aquela ideia de fazer aquele negócio daquela dimensão sem saber nem para onde ia. Muito corajosa, muito corajosa. Foi, mas Deus ajudou. Ele deu a ideia e ele criou as condições. E assim, foi incrível, foi maravilhoso. Mas assim, a gente precisa entender, né, que aqui para esse mundo do que a gente está conversando, falando com profissionais que precisam viver da sua profissão, Gisele trouxe um exemplo, né, de um momento específico da vida em que está havendo uma pandemia, em que as pessoas estão sem recursos e ela encontrou a forma dela de ajudar. Isso é somente uma das possibilidades. Mas para a sobrevivência de profissionais no mercado, muita coisa vai mudar depois de uma Não vai experiência ser a mesma como essa. coisa nunca mais. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Então, as pessoas, elas precisam entender. As pessoas só não. Eu falo de pessoas porque nós somos uma empresa, né? Tanto é que eu tenho um programa chamado Eu Empreendedor de Mim. Nós somos uma empresa, mas qualquer empresa precisa ter presença digital. Qualquer empresa, hoje em dia, precisa ter presença digital. A menos que seja o boteco da esquina, que não é o que eu espero dos profissionais que têm como contribuir, como você, Gisele, que tem como contribuir, como tantos outros profissionais que estão aí na minha lista. Então, a minha dedicação, né, durante todo esse mês de maio eu estou trabalhando nisso, a minha dedicação é ajudar esses profissionais. No mês de abril, eu fiz uma imersão só ajudando psicólogos a atenderem online. Por quê? Porque a gente precisa dessa ferramenta, o mundo precisa e a gente precisava contribuir. Mas a Ô, gente, Eliana, posso falar uma coisa para as pessoas que estão aqui? claro. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte: a Eliane, ela está sendo um instrumento para quem quiser desfrutar dela, digamos assim. Uhum, Ela está mostrando para vocês agora.
um currículo verdadeiro, porque eu sou prova desse um pedacinho desse currículo, né? E ela está provando para vocês autenticidade, verdade, comprometimento, etc, etc. E também de quantas pessoas ela pôde ajudar, auxiliar de forma indireta e diretamente. Todas as vezes que eu investi em mim e procurei pessoas como a Eliana, para poder ser minha ponte, para eu poder atravessar e chegar onde eu queria, eu nunca tinha recursos suficiente. Eu nunca tinha as condições maravilhosas externas. Uhum. Era tudo muito, muito escasso. Então eu tava muito no fundo do poço. Eu Uhum. estava muito debilitada fisicamente, e faz mais ou menos uns 2 anos atrás. Não, faz mais ou menos um ano e pouquinho atrás. Eu estava bem ruim mesmo, assim, de saúde, de emoção, de tudo junto misturado. E quando eu estava ali quietinha, obrigatoriamente quietinha, por causa da saúde, por causa de várias coisas, eu pensei, eu vou me dar uma nova oportunidade. Todo o dinheiro que eu conseguir, se eu tiver um cliente por semana, quando eu voltar a atender, todo o dinheiro eu vou investir em mim. E eu comecei a pegar uma equipe de pessoas na época, um ano atrás, uma pessoa para me ajudar na parte da minha marca, como você ajuda as pessoas. Eu comecei a pegar uma pessoa para fazer os meus banners, eu comecei a tirar fotos, eu estava na minha versão mais gordinha, porque eu estava comendo de 2 em 2 horas numa anemia profunda. Então eu fiquei muito de uma forma que eu não estava muito acostumada. Eu falei, o quê? Essa sou eu. Eu vou fazer uma sessão de fotos, sim. Eu me aceito do jeito que eu sou, sim. E fui Uhum. lá e fiz, melhorei a minha embalagem, porque o conteúdo eu já tinha certeza que era bom, mas eu não tinha muita segurança de colocar numa boa embalagem. E foi assim que eu recomecei mais uma vez uma nova etapa da minha vida, no virtual, um ano atrás. Então, hoje é muito mais confortável nadar nessa avalanche do que as pessoas que estão se vencendo, e eu aplaudo as pessoas que estão se vencendo, não estou criticando. É muito lindo, outras pessoas que tinham muita vergonha lá atrás, agora está se vencendo e está conseguindo fazer as suas lives, mas é muito mais dolorido para quem. Para novidade, né? Para quem é novidade hoje em dia. Eu reconheço isso. Eu tiro o chapéu para quem está se desabrochando, está florescendo nesse momento de crise, mas eu confesso que eu tenho só que agradecer a Deus por pessoas como você ter aparecido da minha vida lá atrás e eu ter tido a coragem de dizer sim. Pois Digam é, sim também para você. pois é, e essa Gisele que a gente está conhecendo aqui agora, ela já existia, só que ela estava É, escondida, né? Então, quando que você teria a oportunidade de hoje estar contribuindo para mais de 80 mil pessoas em todas as atividades que você já participou, de todos os eventos que você já fez, todos os lances que você consegue promover, contribuindo com a vida das pessoas, se você não tivesse dado aquele sim para aquelas 4 palestras que eu desafiei você? iniciais, né? Depois ela pediu mais 4. Porque eu sou dessa. Eu sou dessa. Inicialmente ela pediu 4, depois ela, tudo bem, agora eu quero mais 4. Aí eu falei assim, mas vem cá, oi, me tira uma dúvida. Todo mundo tá dando 4 palestras para você, é isso? Aí ela, não, só você vai dar 4. Pois é. Eu poderia me vitimizar, eu poderia me sentir um monte de coisa, né? Mas eu percebi que aquilo era um saculejo de Deus. Eu estava debaixo da mesa naquele momento que você me pediu aquelas coisas. Eu estava literalmente escondida debaixo da mesa. E E eu ali, tenho o dom de encontrar talentos escondidos embaixo de mesas. por isso que você está aí, né? Por isso que você está onde você está.
Pois é, tenho o dom de achar esses talentos escondidos embaixo de mesas. E normalmente eu acerto. É muito metida essa mulher. Mas é porque vem uma luz de fora, mulher. Você não está entendendo, eu só sou usada, criatura. É verdade. É só um instrumento. Sabe o que eu falo? Eu falo que eu sou um cano de PVC. Eu faço atendimentos online, individualmente, de mediação física emocional, onde a pessoa me traz uma queixa principal física, emocional, qualquer coisa desse tipo. E eu sou fisioterapeuta, então eu me formei nas técnicas que linkam, que unem o nosso físico com as nossas emoções. Tá? E aí Aham. eu peço para a pessoa, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, vá se cuidar. Mas a minha área é um tratamento de meio que assim, de impacto. Agora você entende a causa. E o que que você vai fazer com isso? Qual é a solução que você vai dar para isso? E também nas minhas palestras. Quando eu dou palestras em igrejas, em empresas, eu dei palestra para o meu máximo de número de pessoas, de palestra presencial para pessoas que eu já dei na minha vida, foi de mais de 1.000 pessoas aqui em Teresópolis, na Secretaria de Educação. E eu fiquei, gente, como é que eu imaginar que um dia eu estaria com o microfone falando com esse tantão de gente? Eu já tinha falado virtualmente é mole, estou ali em frente da minha câmera, vai ser soltado para um monte de gente. Tá tudo bem. Mas aí, pessoalmente, né, outra coisa. Então, soltado tá errado, né? É solto. Vai ser lançado. Vai ser lançado. Obrigada. Vai ser lançado para um monte de gente. E, de repente, eu vou estar ali presencialmente. E isso precisa dessa aceitação, né? Aceitação de quem você verdadeiramente é. E se eu falar errado, como eu acabei de falar? E Sim, se, sim. e se eu tiver com o cabelo fora do lugar? Aham. E se a roupa E se estiver ficar com torta? o cabelo fora do lugar? E E se se o ficar cabelo meio estiver assim? branco? E se o cabelo Isso, estiver se o cabelo branco? estiver. Eu também tô com um negócio, ó, tô também com o cabelo branco. E se eu tiver sem batom? E tem outra coisa. Eu tenho um histórico. Eu já quebrei essa M-face inteira. Eu tenho placa e parafuso desse lado. E essa outra M-face eu tive uma paralisia facial severa, severa, há 11 anos atrás. E hoje eu tenho uma pequena diferença entre esse lado e outro. Esse lado e esse aqui. Só que só a partir de agora que vocês vão perceber, porque eu estou falando que eu tenho essa diferença. E conforme eu vou me vendo nos vídeos, eu vou vendo que, ó, vou mostrar para vocês. O nome disso é sincinesia, tá? É uma contração involuntária quando você mexe uma parte do rosto e outra parte mexe sem você mandar. Uhum, Sem prega aqui, ó. uhum, E o meu. uhum, uhum, Ou quando eu fecho o olho, minha boca cai, ó. uhum, Não sou eu que estou mandando. Ou aham, quando eu faço um sorriso forçado, a minha sobrancelha vai cair, quer ver? Ó? aham. Então, essas diferenças quando eu estou palestrando, eu falo muito com as minhas expressões faciais, essas diferenças vão se evidenciando. Então, o meu exercício de me autoaceitar do jeito que eu sou, com a minha assimetria facial, que durante muitos anos o meu rosto foi o meu maior tesouro, porque eu tinha uma desvalorização do meu corpo, porque eu sempre fui fofinha e tal. Então eu falava assim, é a única coisa que salva é o meu rosto. E logo depois disso, eu quebrei o rosto inteiro. Eu estava sem o meu rosto. Então, Uhum. muitas. Você ouviu essa parte? Oi? Tá? Eliana tá Cortou um aí? pouquinho aqui. Cortou um Oi, pouquinho Eliana. aqui. Tá me ouvindo? Eliana, eu parei de falar porque você ficou congelada para mim. Foi, mas Então, você o tá meu me ouvindo rosto, agora? tô, Você o tá... meu rosto, que era tudo, passou, eu tinha perdido, porque o prognóstico era, você vai ficar sem o globo facial, que era desse aqui, e você vai ficar assimétrica, né? E você não vai abrir mais a boca.
porque eu tive todo esse lado é, quebrado. Eu recebi uma cabeçada numa aula de educação física, o teste do rapaz zigomático, e eu tive toda a hemiface quebrada. Nariz, maxilar, e eu tenho essa plaquinha aqui dentro. Mas enfim, aí quando eu me aceitei, eu falei assim, fiquei 4 dias pedindo para morrer para Deus. Aí no 4º dia eu saí da caverna. Lázaro, sai da caverna! Aí eu saí da caverna e falei assim, quer saber? Aham. Eu tô vivinha da Silva. Eu vou ser fisioterapeuta. Eu vou usar o meu corpo para ajudar o próximo. Ganhar dinheiro ou então para fazer o bem para as pessoas. Preciso ser eu mesma. Eu não preciso do meu rosto. Eu tenho outro olho para enxergar. Então, se eu ficar sem esse, eu vou enxergar com esse. Tá tudo bem, minha boca não vai abrir, eu vou comer menos, vai ter alguma coisa de bom nisso. Eu comecei a aceitar aquela situação, né? Aham. De fragilidade extrema na parte do meu corpo que eu menos esperava. E aí, quando eu fui fazer a operação, já não me importava se eu ia salvar o meu olho, se eu ia ficar bem. E eu só fiz uma operação. E eu acredito que isso é um milagre, sabe? E Aham. o médico, quando o médico me viu 2 anos depois no meio da rua aqui em Teresópolis, eu fui operado no Rio e esse cara me encontrou no meio da rua aqui. Ele olhou Aham. pra mim e falou assim: quantas operações você fez pra ficar assim? Aí eu falei: eu sou o senhor e Deus que me operou. Me operaram. Aí eu fiquei assim. Aí ele: eu não acredito. Aí foi isso. Pois é, pois é. E aí, veja, viu? Nossa, a live, a live, ela tomou um rumo de conversa bem diferente do que estava previsto, mas nada acontece por acaso, né? E eu acho que de outra forma, de outro jeito, talvez até muito melhor do que estava previsto que seria, você mostra a importância de criar sua marca. Criar sua marca é isso, é ser você com a sua autenticidade, com a sua capacidade de contribuir. E é importante demais que cada pessoa saiba que existem pessoas que estão esperando por você para receberem a ajuda que elas precisam. E muitas vezes você se nega a fazer isso, como Gisele talvez até tivesse se negado se a cliente dela não fosse tão feliz naquela frase tão rude que é assim: desculpa, eu não sabia que você era tão egoísta, né? Não sabia que você era tão É, egoísta. ele me chamou de egoísta. Eu não conhecia esse seu lado que você de egoísta, né? Ela falou isso pra mim. Pois é, pois é. Mas que maravilha, Gisele. Muito obrigada por ter entrado Obrigada aqui, também. feito essa visita tão legal, tido essa conversa. Vamos avisar pro povo que a gente não combinou essa live, né? Ah, eles sabem, eles me conhecem, conhecem, e quem é sua audiência conhece você também. A gente está aqui por acaso, juntas, mas eu não acredito em acaso, né? Na última live você estava lá e eu quero participar, eu quero participar. Eu disse, na próxima a gente vê. E aí, pronto, chegou a próxima e você chegou por aqui e É. a gente teve Não, essa você falou que oportunidade. ia marcar, né? Você falou que ia marcar, que a gente ia combinar. Aí foi, eu entrei de forma aleatória novamente, onde você falou assim: ah, hoje a gente conversa. Aí eu Hoje entrei. tá, porque a proposta da live de hoje era ser mais interativa. E nessa interação eu queria que as pessoas pudessem falar um pouco sobre as dificuldades que elas têm nessa construção de marca, porque eu estou realmente durante esse mês de maio inteiro a fazer com que as pessoas saiam da caverna, né? Entendam, isso aqui é um jogo, o Instagram é um jogo. E como jogo, a gente precisa aprender a jogar, é só aprender a jogar. E as vantagens de entrar nesse jogo para a nossa vida profissional são incontáveis. Incontáveis. Vantagens não só para a nossa própria vida, mas também para as pessoas que, estando onde estiverem, têm a oportunidade de usufruir de um papo como esse, por exemplo,
Aqui a gente tem, você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Recife, Pernambuco, a Emanuela está na Suécia assistindo a gente, passando por aí, e tantas outras pessoas que podem vir a assistir de tantos outros lugares. A gente tem o mundo à nossa mão. Uma parte da conversa aqui foi sobre a Rede Globo, quando você falou do jornal hoje, e alguém disse assim: ai, a gente hoje nem precisa mais da Globo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na verdade, a gente precisa aprender que uma marca, ela se constrói no diálogo com a audiência certa. O público da Rede Globo talvez não seja o meu público. O que as pessoas estão lá para assistir, eu já fui chamada várias vezes para dar entrevista, algumas vezes aceitei e outras não. Uhum, uhum. Simplesmente porque não adianta uma rádio X que tem uma audiência X me chamar para falar coisas que o público X não se interessa por ouvir. Então, de ego, eu vou tirar uma foto, fazer uma postagem, um selfie, dizer que eu dei entrevista na rádio tal ou na prática, aquilo não serve de nada, só serviu para a rádio preencher a programação dela. Ela precisava de alguém que fosse falar, eu fui lá e falei, usei meu tempo, mas nem eu falei com o meu público, nem aquela audiência estava aberta para me ouvir. Então, isso é que significa construir uma audiência. Construir uma audiência, construir uma marca, é criar uma comunidade de pessoas que podem se beneficiar daquilo com que você tem a contribuir. Você não precisa querer contribuir com o que o outro faz. O outro faz do jeito dele e atende às Posso falar, necessidades de outras pessoas. Claro. posso falar sobre, rapidinho, sobre competição, rapidinho, vai acabar o tempo da live, que eu sei. Eu tenho um amigo que é psicólogo, ele já trabalhou aqui na Casa Vida, hoje ele mora na Espanha. E ele chegou para mim e falou o seguinte: Gi, eu tô dando um curso para um grupo É de um dos professores. palestrantes foi um dos palestrantes do congresso. Sim, eu indiquei ele para você, lembra? Lembro. E ele falou: Gi, eu posso te pagar X reais para que você possa dar uma aula, porque você tem mais experiência com as crianças na creche, na escola, para tirar dúvida dos professores que eu dou aula. Você pode, por favor? Ele queria me pagar. Eu falei: ah, Caio, eu também estou dando um curso. Você não quer dar uma aula também no meu módulo 2 ou no meu módulo 3? Aí ele, Uhum. ah, eu dou. Então a gente troca essas aulas. Eu dou lá a aula para você. E quando foi ontem, eu dei 2 horas e 20 minutos de aula lá na Espanha, lá, Madrid, né? Em Espanha, para esse grupo de professores de artes marciais. E no final, já no mesmo dia, ele me manda um áudio, manda os escritos da chefe, né, da dona dessa escola, pedindo para que eu possa fornecer mais conteúdo, que eu possa dar mais aulas para eles. E é claro que isso vai nascer algum tipo de retorno financeiro, e ele, né, ficou muito grato de ser essa ponte, né, de ter me apresentado para esse grupo. Então, quando a gente soma, não subtrai, não é verdade? Ó, a Joana, ela é uma pessoa, ela está falando, o universo é abundante, a colaboração é a que leva todo mundo para frente juntos. Essa pessoa que escreveu isso, ela me conheceu com 17 anos, eu era recriadora do Le Canton durante muitos anos e ela era uma criança que o Le Canton era o quintal da casa dela, né? Tava lá quase todo final de semana, juntinho, coladinho comigo, e hoje ela está colaborando, me ajudando nesse lançamento do meu curso online. Então, assim, eu tô cercada de anjos, né? Cercada de pessoas que colaboram, que somam e multiplica ao mesmo tempo. Então, eu quero dizer para vocês que essa mentalidade de competição, ela é muito escassa, ela é de muita escassez, só vai dar problema. Exatamente, exatamente. Maravilha, Gisele. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito sucesso para você aí na sua jornada.
E que a gente ainda tem algumas coisas para fazer juntas nessa vida. Ainda quero lhe conhecer pessoalmente. Eu também quero. Eu já me sinto assim, ó, com você. Pois é, pois é. Nós conseguimos construir uma amizade através desse mundo. Veja como, o que é que esse mundo traz para a gente, tá vendo? Além de tudo, a gente ainda constrói relacionamentos. Maravilha, maravilha. Olha, um beijo bem grande para você, viu? Muito Vou obrigada. salvar essa live, vou colocar lá no meu canal do YouTube, Gisele Aguiar com Z. Vou colocar lá para eternizar, para ficar para sempre. Faça isso, faça Beijo. isso. Vai ser uma maravilha. Um beijo, Linda, beijo. linda, amo você, gratuitamente. Que coisa boa. A admiração e o amor é recíproco. Beijo. Sigamos. Então, meus amores, olha só, foi sem querer. As coisas tomaram esse rumo sem querer. Estava previsto que a gente conversasse sobre a importância de construir a marca na vida social, na rede social. Eu estava aqui para trazer esse papo junto com vocês de uma forma mais interativa e a gente terminou dando a conversa um rumo completamente diferente do que estava previsto, mas o conteúdo ele foi preservado, porque Gisele terminou trazendo para a gente exatamente o que é a proposta, né? De como ela conseguiu construir essa identidade, essa rede, essa marca que hoje ganha mundo por aí, graças ao fato dela ter se permitido, em algum momento, aceitar o desafio. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês possam se abrir, né? Se abrir a essa possibilidade, que vocês possam entender que não é se comparando com os outros, você não é você querendo fazer como alguém faz, não é você se modelando por outras pessoas, se depreciando, é você construindo a sua marca. A proposta é que você construa a sua marca com os seus valores, com os seus princípios, com o seu jeito de se comunicar. Não precisa ser igual para as pessoas, né? Eu admiro uma série de pessoas que têm personalidade completamente diferente da minha, que falam de um jeito completamente diferente do meu. E isso não faz com que a gente seja divergente. A gente pode ser convergente mesmo sendo diferente. Isso é maravilhoso. Então, a ideia de você construir a sua marca é você levar a sua forma de comunicação para o mundo digital. Porque as pessoas elas estão precisando da sua ajuda. Você é um profissional. Eu estou aqui conversando com profissionais. Eu sei que aqui existem pessoas físicas, mas eu quero conversar com o profissional que existe dentro de você. Então, esse profissional que existe dentro de você tem um serviço a prestar, tem um público a alcançar, tem uma comunidade a construir. Faça a sua